Se você tá pensando em fazer um piercing no umbigo, não faça antes de assistir esse vídeo. Ai, ai, meus amores! Piercing no umbigo é lindo, né? Eu também amo, sou apaixonada e por muito tempo até minha autoestima com o meu corpo foi muito associada a esse piercing que eu fiz. Então, se você tá pensando em fazer um piercing no umbigo ou até mesmo já fez, vem comigo que eu vou te contar tudo sobre a minha experiência, desde onde eu furei, como foi que eu furei, sobre a cicatrização até quando o meu piercing expeliu e rasgou a minha pele. Porque sim, gente, o meu piercing rasgou a minha pele. Então, bora lá? Eu fiz esse piercing em 2018 em comemoração ao meu aniversário de 18 anos e dessa vez eu fiz ele na farmácia, mas não foi como as outras vezes, que se você não viu os vídeos de piercing que eu já tenho, eu vou deixar todos linkadinhos aqui na descrição, tá? Os outros piercings que eu tive, que eram tanto o segundo furo, o terceiro furo e um dos meus furos no hélix, eu fiz na farmácia, naquele procedimento da pistolinha, mas nesse caso, no piercing no umbigo, eu fiz na farmácia, mas foi em outra farmácia que tinha um estúdio de piercing embutido na farmácia. Deu pra entender? Então, como foi basicamente num estúdio de piercing, lá eles tinham os materiais todos esterilizados, certinhos, tinha realmente a peça de piercing, não era brinco mesmo, igual foi na orelha. Quando vocês assistirem os outros vídeos lá, vocês vão entender do que eu tô falando. Então, foi tudo certinho em termos técnicos de se pôr piercing, do que eu posso falar pra vocês. Bom, e na época eu paguei R$70 pra fazer esse piercing no umbigo e ele já vinha com uma joia, no caso não era só a perfuração, era a perfuração e a joia. E se a pessoa já levasse a joia, acho que ficava por 55 a perfuração, era mais ou menos esse preço aí. Bom, e na hora de furar, o moço que foi fazer o piercing não me deixou gravar, eu queria muito gravar pra postar aqui no YouTube, porque vocês sabem que sempre que eu faço alguma loucura dessas, eu sempre posto aqui pra vocês, mas ele não deixou eu gravar, o que me deixou com muita raiva. Eu quase desisti de fazer esse piercing por conta disso, mas como eu queria muito esse piercing na época, eu decidi, né, fazer ele mesmo sem ele me deixar gravar. De dor, esse piercing no umbigo, acreditem se quiserem, foi o meu piercing que menos doeu. Sério, foi o piercing que menos doeu. E olha que a agulha dele era super grossa, eu fiquei morrendo de medo. Eu não sei se foi porque eu tava com tanto medo esperando uma dor tão grande nesse piercing que eu não senti dor, ou porque o cara deve ter passado alguma pomadinha na agulha lá pra eu não sentir dor. Não sei nem se existe isso, gente, mas eu sei que não doeu nada nesse piercing. Assim, né, eu senti um pouquinho na hora de passar a joia, mas nada tão assim demais. Teve outros piercings que doeu infinitamente mais do que o piercing no umbigo. Mas também depois esse piercing me cobrou com juros e correção a dor que eu não senti na hora de furar ele, que foi na hora da cicatrização. A cicatrização desse piercing foi muito horrível, foi péssimo, muito ruim. Foi a pior cicatrização de piercing que eu já tive, que eu posso falar assim com certeza pra vocês, com toda a certeza do mundo. Não teve nenhum dos piercings, até mesmo o do hélix, que eu tirei porque ele tava inflamando e eu fui trocar a peça pra não inflamar. Enfim, vejam lá o meu vídeo do piercing no hélix. E aí, nem mesmo esse piercing me deu tanto trabalho quanto o do umbigo na hora de cicatrizar. Esse piercing, toda a roupa que eu vestia enganchava e inflamava. Era uma luta, gente, uma luta. Não tinha roupa que não pegasse nesse piercing pra machucar, porque o cós do short vinha bem em cima. Se eu vestia uma calça, vinha bem em cima do piercing. Se eu vestia uma saia, vinha em cima do piercing. Blusa que fosse daquelas mais compridas, que não eram cropped, passava por cima do piercing e acabava batendo e machucando. Mesmo depois que ele estava cicatrizado já. O meu piercing, ele chegou a cicatrizar, mas sempre voltava a inflamar por conta dessas coisas. Ele sempre machucava, sempre alguma coisa tava machucando ele, tava fazendo ele inflamar de novo. E isso não sou só eu que digo, não sou só eu que reclamo. Vocês podem assistir vários outros vídeos de piercing de qualquer pessoa aqui no YouTube, que se ela tiver o mínimo de sinceridade pra falar pra vocês abertamente, ela vai falar a mesma coisa. O piercing do
do umbigo é muito chato pra cicatrização, porque sempre ele vai voltar a inflamar. Sempre, porque todas as coisas batem nele, gente. Tudo bate nele. Sua roupa, se você deita pra dormir, você vai estar passando o piercing ou na roupa de cama. A não ser que você realmente durma de barriga pra cima e não tenha nenhum contato com o piercing, não usa nenhuma calça que vai até em cima, não usa nenhuma roupa, nenhuma blusa que vai até embaixo do piercing. Ou que você, sei lá, não use toalha também e fique longe de qualquer coisa que bata na sua barriga. O que eu acho muito, muito, muito extremamente impossível. Então, assim, ele realmente inflama demais. Por mais que ele já esteja cicatrizado, ele sempre vai voltar a inflamar. Por isso, se você vai fazer um piercing no umbigo, eu já te adianto que é muito importante você saber muito bem como cuidar do seu piercing e sempre ter um material de cuidados à mão, sabe? E quando eu falo de cuidados de piercing, o que é que eu quero dizer com isso? É sempre bom você manter um kitzinho aí de álcool 70, tá? Pra limpar o piercing. Também de soro fisiológico, é muito, muito bom, porque hidrata o furo e limpa também. Cotonete, porque o cotonete, diferente do algodão, você pode pegar até o algodão, colocar em alguma coisa, limpar ali, mas vai soltar muito pelinho, e aquilo ali é danado pra inflamar piercing também. Gente, buguei, pera. Esses pelinhos são danados para inflamar piercing. Opa! Então o cotonete não solta tanto pelinho de algodão assim quanto o algodão mesmo solta. Outra coisa que vocês vão precisar bastante para poder ter nesse kit de cuidados com piercing é uma pomada. Eu vou pegar minha pomada aqui pra mostrar pra vocês, porque essa pomada é muito boa e eu recomendo pra todo mundo que tem piercing. Ó, a pomada que eu uso é essa aqui, ela é a Nebacetin. Na farmácia ela custa em torno de 20, 21 reais. Essa aqui que eu comprei eu acredito que foi 21 reais. E ela dura muito, porque você só precisa pegar um pouquinho no cotonete ali, na pontinha do cotonete, passar. E ela resolve o problema depressa demais. Todos os meus piercings, quando inflamava, eu só pegava um pouquinho dela, passava e no outro dia o problema já estava resolvido. Você não pode simplesmente passar uma vez e esquecer da bula que tá falando que você tem que passar 7 dias, sabe? Você tem que seguir certinho a bula, porque senão as bactérias dali vão acostumar com o efeito do medicamento, enfim, não vai fazer tanto efeito assim. Mas então, mesmo usando essa pomada que é maravilhosa, ela sempre resolveu os meus problemas com piercing. Fica aquela bolinha no piercing quando dá uma inflamadinha, sabe? Não é queloide, é um outro nome, mas eu esqueci agora, me perdoe. Mas quando fica aquela bolinha, eu sempre passava essa pomada e essa bolinha desaparecia. Já era inflamação em todos os piercings que eu tive. Mas nesse caso do piercing do umbigo, eu cheguei a usar ela muitas e muitas, muitas vezes, porque ele inflamava demais. Era um negócio surreal a inflamação desse piercing, gente. Eu passava ela sarava a inflamação do piercing. Quando passava alguns dias, inflamava de novo, passava de novo e ficava nesse ciclo infinito de passar, sarar e inflamar de novo. Eu passei mais de 2 anos com esse piercing e sempre ele me dava problema. Não ficou mais de 7 dias, assim, sem estar machucado. Mas eu amava muito esse piercing, gente. Por isso que eu não tirei. Eu sei que vai ter gente me perguntando por que eu não tirei. Eu amava muito esse piercing, pra vocês terem noção de quanto minha autoestima tava dependente de um acessório. Eu, antes do piercing, eu não vestia cropped, eu não tinha cropped no meu armário, eu detestava usar cropped. E depois que eu coloquei esse piercing, eu comecei a usar cropped e comecei a me sentir muito bem. Então eu sempre achava que se eu tirasse esse piercing, minha autoestima já era, sabe? Eu não ia mais vestir cropped, eu não ia mais vestir as coisas que eu gostava, eu não ia mais nem sequer usar um biquíni, porque eu realmente não me sentia bem sem o piercing. Então por isso eu não tirei ele e continuava aguentando todas as inflamações, todos os processos que eu vivi com ele. Parecia até um relacionamento tóxico, né, que te faz mal, mas você continua ali porque você acha que não consegue viver sem. E nesse processo de inflama, sara, inflama de novo, meu piercing começou a dar uma entortadinha, porque sempre nasciam as bolinhas, né, geralmente a bolinha nascia no mesmo lugar ali, então ele começou a dar uma entortada por conta dessas bolinhas, dessas inflamações que ele tava tendo. E aí
aí foi no ano passado que ele começou esse processo de expelir da minha pele. Ou seja, pra quem não sabe o que é expelir da pele, a minha pele começou a rejeitar esse piercing, começou a expulsar ele do meu corpo. E por que que a minha pele acabou fazendo isso com o piercing? Bom, como ele inflamava demais e vivia nesse processo, né, do inflama, sara de novo, a minha pele, meu corpo não aguentava mais cicatrizar esse piercing e ele voltar a inflamar. Então, foi uma alternativa do meu corpo, uma solução do meu corpo, né, uma resposta a tudo isso, ele expelir o piercing. Ela já estava cansada de tentar sarar aquele machucado e ele voltar a dar problema de novo. Então a minha pele, meu corpo falou assim: chega, vou tirar esse negócio daqui porque ele não tá me fazendo bem. Mas não foi tão bonitinho assim de acordei e tô sem piercing, não. Na verdade, o processo foi muito, muito, muito doloroso. Gente, vocês não têm noção da dor que eu senti. Pensa em uma cólica e multiplica ela. Era a dor que eu sentia na barriga e eu sentia calada porque eu não queria contar pra ninguém que o meu piercing tava dando problema. Nem a minha mãe sabia. Muitas vezes eu tava com dor, tomava o remédio, ficava quietinha assim no meu canto. Continuava vivendo a minha vida normalmente porque eu não queria falar pra ninguém que o meu piercing tava dando problema. Eu não sabia que iam falar pra eu tirar. Eu não queria tirar de teimosia, de gente ruim mesmo, porque eu gostava do piercing. Então, né, a maior parte da culpa aí foi minha, porque eu deveria ter tirado e ter evitado todo esse transtorno que eu passei. Ele chegou ao ponto de estar sangrando de tão inflamado que ele ficava, e nada que eu passava nele dava mais jeito. Eu tentava limpar com soro, com o álcool 70, tentava passar a pomada e nada tava dando jeito. Ele ardia muito com todos os produtos que eu tentava usar nele. Fora que, quando ele começou esse processo de expelir da minha pele, a minha pele, na verdade, começou a inchar ao redor do piercing, como se fosse as bolinhas que nasciam quando ele estava inflamado, sabe? Tinha vez que eu não conseguia dormir, ou então se eu dormia, eu acordava assustada de madrugada com tanta dor que eu tava sentindo. Eu precisava tomar um remédio e muitas vezes nenhum remédio fazia efeito. Também nas vezes que eu tava com dor e que realmente começou a ficar sério esse processo de expelir o piercing, eu colocava os disquinhos de algodão, sabe? Aquelas rodinhas de algodão em cima do piercing pra poder tapar, pra poder ele não tá em atrito com a cama, com a roupa de cama, nem com a minha roupa. Colocava o disquinho de algodão, colocava o durex, porque eu não queria machucar mais do que ele já estava machucado. E mesmo assim ele continuava machucando, ele continuava sangrando. Eu acordava no outro dia e o disquinho de algodão tava todo ensanguentado, então realmente foi uma coisa muito desagradável. E sabe essa bolinha que eu falei que tava nascendo ao redor do piercing, que a pele tava inchando? Esse era o processo da pele para expelir o piercing, porque ele foi inchando ao redor do piercing à medida que ia empurrando o piercing para fora. Então essa bolha que estava nascendo ao redor do piercing ali não era qualquer bolha, ela tava em carne viva, dava pra ver que era a carne viva se abrindo. Era um negócio muito estranho, gente, muito feio, não era nem um pouco bonito, não. A pele realmente estava se abrindo, estava rasgando, ardia, sangrava, tava um terror, tanto na parte de cima, que era a parte mais visível, quanto na parte de dentro do umbigo, que tava todo machucadinho, eu não conseguia nem mexer direito. 3 dias antes de acontecer o processo de expelir esse piercing, eu já sentia a minha pele muito fina. Quando eu colocava a mão na barriga, assim, tocando lá o localzinho que tinha o piercing, eu conseguia sentir o ferro do piercing perfeitamente, assim, na minha mão. Se eu chegasse a fazer isso aqui, que é óbvio que eu não ia fazer porque tava doendo, mas se eu chegasse a puxar um pouquinho aqui, eu tenho certeza que eu sentiria o ferro mesmo, daria pra pegar o ferro de tão fina que a minha pele tava. E um dia antes de acontecer o processo de expelir o piercing da minha pele, a minha pele tava tão fina que eu já conseguia ver o sinal ali do ferrinho do piercing, a sombra do ferrinho do piercing, sabe? Pra vocês verem o quão sinistro que tava a situação.
situação, fora que tava inchado, né? Uma bolha enorme no meu umbigo. Quando chegou no dia que aconteceu de expelir o piercing, a minha pele já tava praticamente rompida, tava muito feio, tava uma ferida, realmente uma ferida muito feia. Sabe quando você cai e arrebenta assim com a sua perna e depois quando ele começa a dar uma cicatrizada, fica aquela coisa parecendo uma teia de aranha com pus e sangue? Gente, é até meio nojento de falar aqui, mas realmente eu quero falar pra vocês como é que tava sinistra a situação. Porque tava desse jeito. Tava a pele inchada, a bolha assim, ó. E aqui no meio tava um corte que parecia que eu tinha feito um corte com faca pra tirar o piercing. Tava um corte perfeitinho assim, ó. Todo ensanguentado e com pus, com aquelas coisas parecendo um teio de aranha envolvendo o piercing. Tava um negócio sinistro, de feio, e eu não conseguia fazer nada pra melhorar a situação. Não podia nem tocar mais no local pra poder limpar de tanta dor que eu tava sentindo. E eu chorava, gente, chorava de dor. E chorava a maior parte do tempo calada, sabe? Sem contar pra ninguém. E era tanto pela dor que eu tava sentindo do piercing expelir, quanto com o medo da minha autoestima, como eu falei pra vocês. E tava com medo também de ficar o sinal, a cicatriz, que realmente ficou, e depois eu vou mostrar pra vocês. Como eu falei pra vocês, no dia que aconteceu do meu piercing expelir, ele já tava praticamente solto, né? Ele tava naquela coisa, daquela ferida nojenta. E aí eu fui dormir. Até pensei em tirar o piercing da ferida, mas estava tão dolorido que eu não consegui mexer, preferi dormir e deixar ele sair por conta própria. E foi o que realmente aconteceu. Eu fui dormir e no outro dia, quando eu acordei, eu passei a mão na barriga e já não estava com piercing. Então, provavelmente eu dormi sem o algodão, né? Porque eu lembro de ter pego e o piercing não tava mais lá. Tava na minha cama, né? E a ferida já estava toda aberta. E se vocês pensam que ficou mais bonito depois que o piercing saiu, não ficou. A ferida ficou aberta e realmente tava muito feia. Mas, graças a Deus, ela cicatrizou muito rápido. Ela fechou muito rápido. No mesmo dia que o piercing saiu, a cicatrização aconteceu assim, ó. Juro pra vocês, foi muito depressa, aquela ferida já tinha se fechado. Só que apesar dela ter se fechado, ela continuou ainda muito inchada, né? Tinha crescido uma carne muito grande ali na parte de cima do meu umbigo. Então ela foi murchando muito aos poucos, por mais cuidado que eu tinha pra fazer ela murchar, né? De passar o produtinho, passar a pomada, limpar. Ela ainda demorou um pouco pra murchar. Tanto que hoje em dia eu acho que já tem cerca de 6 meses que eu não tenho mais o piercing e ela ainda não murchou por completo. Ela ainda tá com um sinalzinho, eu vou mostrar aí pra vocês agora como ela está no dia de hoje. Vocês podem ver que ela tá tipo um carocinho assim, já diminuiu muito, gente, vocês não têm noção do quanto diminuiu, já diminuiu uns 97% do que tava antes. E quando eu toco assim, é como se eu sentisse o local certinho do oco que ficou quando tinha o ferrinho do piercing. É muito estranho dizer, mas tá muito melhor do que estava antes. Mas enfim, essa foi a minha experiência um pouquinho traumática com piercing no umbigo. Assim, eu não vou falar pra vocês que eu não recomendo colocar o piercing, pererê parará, igual um monte de gente faz esse alarde de falar, não botem piercing, pelo amor de Deus. Não vou falar nada disso não, gente. Inclusive, depois que aconteceu todo esse processo com o meu piercing do umbigo, eu fui e fiz mais piercing no hélix. Espera aí, ó. Tá vendo, gente? Tem um piercing no hélix aqui, 2 de uma vez. Tem um vídeo aqui no canal também, dessa vez eu fiz no estúdio, com agulha e tudo mais, não foi mais no estúdio da farmácia, não. E eu vou deixar aqui pra vocês no box de informações, na descrição do vídeo, todo o linkzinho lá das coisas de piercing que eu tenho aqui no canal pra vocês verem, tá bom? Então, como eu falei, eu não vou fazer esse alarde de falar pra vocês não colocarem piercing no umbigo de jeito nenhum, mas que esse vídeo sirva de alerta pra vocês saberem que aqui não é a Disney. Piercing no umbigo ou piercing em qualquer lugar é uma coisa séria, você tem que saber o que você vai lidar depois que você colocar um piercing, ele pode inflamar, você tem que cuidar muito bem, você tem que saber como cuidar, tá bom? Não fiquem com medo de pôr, mas saibam
que o piercing no umbigo, ele vai inflamar sempre, mesmo depois de cicatrizado. Pode acontecer que não seja com tanta frequência como aconteceu comigo, mas ele vai inflamar às vezes e você tem que estar preparado para isso. Se você tiver qualquer dúvida sobre piercing ou outra coisa que eu trato aqui do canal, pode me chamar lá no Instagram, pode me mandar mensagem, pode comentar aqui embaixo pra mim se vocês tiverem alguma dúvida específica desse vídeo, quiserem me pedir vídeo ou qualquer coisa do tipo, pode colocar aqui nos comentários que eu vou estar lendo os comentários de todo mundo, tá bom? Não se esquece de curtir esse vídeo, porque isso ajuda ele a entregar para as pessoas que realmente precisam. Talvez alguém tenha passado por esse problema, esteja passando por esse problema, queira colocar um piercing e precise muito ver esse vídeo. Então, curtindo o vídeo, você já ajuda esse vídeo a ser entregue para essa pessoa. E é isso, meus amores. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!